Olá, meu nome é Bruno Manuel Oliveira Rodrigues, curso Letras Português e Inglês na Unigran EAD. E hoje eu estarei fazendo a terceira videoaula da matéria de inglês, de estágio supervisionado 3 em língua inglesa. E hoje nós iremos falar sobre os adjetivos em inglês. Lembrando que as videoaulas são feitas pelo motivo de eu estar vivendo em Lisboa, Portugal, e não ser possível fazer o estágio de forma presencial. Então, aqui uma apresentaçãozinha do que é os adjetivos. Então, os adjetivos, né, como na língua portuguesa, ele é usado, né, para poder descrever alguma coisa. Então, nessa apresentação, você irá aprender como dominar o uso dos adjetivos em inglês e aplicar em situações práticas. Os adjetivos são essenciais para a comunicação efetiva em inglês, permitindo que você descreva pessoas, lugares e coisas de forma mais precisa e interessante. Então, os adjetivos, eles são muito importantes, assim como na língua portuguesa, para a gente descrever alguma coisa, né? Objeto, uma pessoa, personalidade ou ideias. Por exemplo, é, uma pessoa bonita, beautiful person. E o adjetivo também serve para a gente descrever lugares com mais precisão. Por exemplo, eu vou de viagem e eu consigo explicar, as árvores eram muito mais verdes do que aqui, o campo era muito mais grande, coisas assim. Então, o que são os adjetivos, né? São palavras que descrevem ou modificam o substantivo. Eles podem ser usados para descrever características físicas, emocionais ou qualidade de algo ou alguém. Ele pode ser tanto positivo ou negativo. Exemplos de adjetivos incluem beautiful, happy, tall, and expensive. Então, beautiful, bonito, happy, feliz, tall, pessoa alta, expensive, caro. Tipos de adjetivos. Então, existem vários tipos de adjetivos, né? Em inglês, assim como em português, eles podem ser, né, descritivos, adjetivos de quantidade, de cor, de tamanho e de idade. Cada tipo de adjetivo é utilizado de formas diferentes para poder ser combinado com outras para criar descrições mais complexas. Então, né, de cor, né, vai falar sobre as cores, quantidade, para isso são usados os adjetivos. Então, lembrando, né, que na língua inglesa, uma coisa que a gente nota de primeira quando estamos aprendendo a língua é que é tudo ao contrário, né? Nós temos essa ideia que tudo é ao contrário. Por exemplo, hot dog. Por que fica quente cachorro? Porque no inglês a estrutura é essa. Então, vem primeiro o adjetivo, depois o sujeito. Para os adjetivos em frases, é importante entender que a ordem correta, a entender a ordem correta das palavras, né? Em inglês, ele vem antes do substantivo e eles descrevem, para descrever, né? O substantivo. Além disso, é importante usar a forma correta do adjetivo. Então, o adjetivo, ele vai variar, né? Com a quantidade e o gênero também. Vamos aqui para alguns exemplos. A beautiful flower. A beautiful flower. Então, o que quer dizer? Uma linda flor. Com a quantidade. Two tall men. Dois homens altos. Aqui nós temos o man com o E, porque ele está fazendo referência ao men no plural. E também temos and some delicious cake. Alguns bolos gostosos. Então, some delicious cake. Então, delicious é o nosso adjetivo aqui, né? Delicioso. Para descrever o sabor do bolo. Adjetivos em situações práticas. Adjetivos são usados em muitas situações práticas, né? No nosso dia, praticamente o tempo todo, estamos fazendo uso dos adjetivos. Para descrever pessoas, entrevistas de empregos, por exemplo, né? Para falar, me fale uma qualidade sua, me fale um defeito seu. Ah, eu sou muito rápido em aprender, eu sou muito sociável. Adjetivo, eu sou muito ansioso, é, eu sou muito estressado. Então, a gente precisa do uso do adjetivo
para fazer essa descrição. Também podemos escrever viagens, né? Produtos, que ajuda aí nas vendas. Aprender os adjetivos de forma eficaz pode ajudá-la a comunicar-se melhor em inglês e impressionar os outros com a sua habilidade linguística. Então, numa entrevista de emprego é importantíssimo. Na nossa comunicação no dia a dia é imprescindível, porque nós precisamos, né, descrever as coisas, então nós temos que fazer uso dos adjetivos. Aí aqui eu trouxe uma lista de adjetivos para a gente poder, né? Eu vou pronunciar, vamos ver a tradução e vamos tentar criar uma frase. Porque logo depois tem um exercíciozinho para a gente poder praticar. Então, affectionate é uma pessoa afetuosa, uma pessoa carinhosa. Ambitious. Ambitious é uma pessoa ambiciosa ou ambicioso. Então, em inglês aqui, geralmente as palavras, né, elas são unissex. Então, ambitious pode ser ambicioso ou ambiciosa, para os dois gêneros. Então, vamos ver um exemplo. É, she is a very ambitious woman. Então, ela é uma mulher muito ambiciosa. Então, ambitious woman. Ambitious woman. Então, aqui temos o woman, que é o nosso substantivo, e temos o ambitious, o nosso adjetivo, que vem antes do nosso substantivo. Em português, né, uma mulher ambiciosa, vem depois do substantivo. Em inglês, ao contrário. Anxious, como um exemplo, né, anxious, ansioso, ansiosa, que eu posso usar essa palavra numa entrevista de emprego, né, para definir como eu sou, ou para descrever uma pessoa. É, Carla, por exemplo, for example, Carla is very anxious. Carla is very anxious because she has a trip coming soon. Então, Carla está ansiosa porque tem uma viagem vindo, né? Vai viajar logo. Beautiful. Beautiful, linda ou lindo. A beautiful car, a beautiful house. Então, um lindo carro, uma linda casa, vem antes do substantivo. Blonde, blonde. Aqui está loiro ou loira, mas uma correçãozinha aqui. O blonde, para se referir ao feminino, nós temos que acrescentar um ezinho no final. Aí fica o blonde feminino. Aqui nós temos o blonde sem a letra E, então é masculino, tá bom? Boring pode ser uma situação ou uma pessoa. I'm a very boring person. Sou uma pessoa muito chata. Ou boring. This party is boring. Essa festa tá chata, tá entediante. Brave. Brave. She's very brave. Ela é muito corajosa, né? Brava, destemida. Brunette. Uma pessoa morena. Clumsy. Uma pessoa clumsy é uma pessoa desajeitada. Confident. My boss is a very confident man. O meu chefe é um homem muito confiante. Então, confident, uma pessoa confiante em si mesma, ou confiante para fazer algo. Curious, curious. I'm a very curious person. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, very. Aqui nós também temos o very, very curious. Então, aqui nós estamos dando intensidade a curious. Muito curioso. Dedicated, que é dedicado, bem parecido, né? Dumb. You're so dumb. Você é tão burro. Ou burra, pode ser feminino, dando masculino. I'm a very easygoing person. Podemos usar esse adjetivo numa entrevista de emprego também, né? Uma pessoa maleável, que tá ali para tudo. Então, uma easygoing person. Educated, uma pessoa culta, instruída, né? Com educação. Emotional, uma pessoa muito sentimental, muito emotiva. Ou, por exemplo, um exemplo. I watched that movie and I felt so emotional. Então eu vi aquele filme, né? E eu fiquei emocionado.
Envious, uma pessoa invejosa. Extroverted, uma pessoa extrovertida. Faithful, uma pessoa faithful é uma pessoa fiel. Fat, pode ser gordo, ou gorda, ou gordura. Forgetful, uma pessoa esquecida. Uma pessoa friendly. Uma pessoa friendly, uma pessoa muito amigável. Fun. Fun é uma pessoa divertida. Aí temos logo abaixo, né? Funny. Apresentamos um N e um Y. Fica uma pessoa engraçada. Então, it's very fun. It's very fun. Ou, por exemplo, o exemplo da festa, né? This party is boring. Essa festa está muito chata. Ou eu posso dizer, this party is fun. Tá muito divertida. Essa festa está muito divertida. Funny é uma pessoa engraçada. E generous, uma pessoa generosa. Agora, vamos para a atividade, que nós temos uma frase e logo abaixo nós temos que completar essa frase com um adjetivo, que tem na tabelinha esse aqui. Então, nós temos shy, que é uma pessoa vergonhosa. Hardworking, uma pessoa que trabalha duro. Generous, como acabamos de ver, é uma pessoa generosa. Sporty, uma pessoa que gosta de esporte. Lazy, é uma pessoa preguiçosa. Funny, como acabamos de ver também, uma pessoa divertida. Stubborn, uma pessoa muito teimosa. Sociable, uma pessoa sociável. Loving, uma pessoa amável. E serious, uma pessoa séria. Então, vamos ao first example. She has got a lot of friends. She's very sociable. Né? Uma pessoa muito sociável porque ela tem muitos amigos. Então, aqui nós temos o very dando uma intensidade. Professor, mas o senhor disse que... Perdão, travou aqui. O senhor disse que o adjetivo vem antes do sujeito. Sim, mas aqui nós estamos descrevendo, né? Então, ele pode ir ao final. She studies every day and does her homework. She studies every day and does her homework. Então, ela faz muita coisa ao mesmo tempo. Então, ela é uma pessoa, she is hardworking. She's hardworking. Uma pessoa mão na massa. He doesn't talk too much. He doesn't talk too much. Então, ele não fala muito. He's a bit. Ele é um pouco. He's a bit shy. Um pouquinho envergonhado. And she loves playing basketball, football and running. Então ela gosta de praticar, né? De jogar basquetebol, futebol e fazer corrida. Então ela gosta muito de esporte. Então, she's very sporty. She's very sporty. Uma pessoa sporty, uma pessoa que gosta muito de esporte. And he never smiles. He never smiles. Então, se ele não sorri, ele fica com a cara serious. Então, he is serious. He always makes joke and makes people laugh. Então, ele sempre faz piadas e faz as pessoas darem risada. Então, he is very funny. He always makes, já foi, number 7. He doesn't like going out with friends or to sport. Ele não gosta de sair com os amigos e também não gosta de fazer esporte. Então é uma pessoa preguiçosa. Então, he's lazy. He's lazy. Number 8, she always helps you and gives to you everything you need. Então, ela sempre ajuda você e dá tudo que você necessita, tudo que você precisa. Então, ela é uma pessoa very generous, uma pessoa muito generosa. Number 9, she often gives you hugs and kisses. Ela sempre te dá abraços e beijos. Então, uma pessoa very loving. Então, she's very loving. Uma pessoa muito amável. Number 10, he always wants to do what he likes. Ele sempre quer fazer o que ele quer. He's very stubborn. Uma pessoa teimosa, só quer fazer
o que ele quer. Então, o professor, mas e o tema do adjetivo que vem antes? Então, por exemplo, eu posso falar é, Camila is sporty, então vem depois, né? O adjetivo também tá fazendo uma descrição, mas, por exemplo, se eu quero descrever algo, por exemplo, o gato preto, the black cat. Então, nessa estrutura, eu tenho que usar o adjetivo antes do meu sujeito. Então, eu não posso falar the cat black, porque isso não existe. Então, aqui algumas dicas para aprender os adjetivos. Então, é bom sempre ter um caderninho e anotando as palavras novas. Essa que eu coloquei aqui. Aqui podem tirar um print e praticarem, né, com essas palavras e criarem frasezinhas. Para melhorar sua habilidade no uso de adjetivos em inglês, tente ler livros em inglês, né, esses infantis, para começar. Assistir filmes e programas de TV em inglês, né, com subtitles, com legendas. E praticar conversões com falantes nativos de inglês, mas também não precisa ser nativo. A pessoa que fala inglês também pode te ajudar. Além disso, tente usar novos adjetivos em situações práticas para se familiarizar com eles, expandindo seu vocabulário. Por exemplo, quer aprender uma palavrinha, escreve, né, em algum lugar, ou tenta escrever num caderninho essa nova palavra, esse novo adjetivo, para poder ir aumentando o seu vocabulário. Então, essa foi a aula de hoje sobre os adjetivos, né, a importância dele na língua inglesa. Então, eu vou fazer a leitura aqui da conclusão, só para a gente poder terminar essa aula. Dominar os adjetivos em inglês pode parecer difícil no início, porque são muitas palavras e a estrutura é diferente. Mas com prática e esforço, você pode se tornar fluente e descrever pessoas, lugares e coisas de forma mais precisa e interessante. Lembre-se de usar a ordem correta das palavras, praticar com os falantes nativos e expandir seu vocabulário para se tornar um mestre dos adjetivos em inglês. Então, aqui eu coloco nativos, né? Mas só para ficar uma coisinha para eu poder falar para vocês que não necessita ser com nativo. Uma pessoa que fala inglês bem, né? Há muito tempo, ou tem familiaridade com a língua, também ajuda. Uma prática de conversação muito boa, ou até mesmo por mensagem. Então, ficamos por aqui com a nossa terceira aula. Depois vamos vir com a quarta aula. Um abraço e até logo.